Você sabia que as ações realizadas na primeira hora após acordar podem influenciar decisivamente suas chances de viver até os 90 anos ou mais? Essa afirmação pode parecer surpreendente, mas é confirmada por fatos. A grande maioria das pessoas nem sequer imagina que, a cada manhã, às vezes antes mesmo de terminar o café da manhã, elas estão inconscientemente minando as bases de sua própria longevidade. Neste material, serão apresentados 7 hábitos matinais comuns entre aqueles que consistentemente atingem os 90 anos ou mais. Notavelmente, o hábito número 4 leva apenas 30 segundos, mas pode potencialmente adicionar anos à sua vida. Este conhecimento é um tipo de segredo que muitos profissionais de saúde nem mencionam, mas sua eficácia é comprovada por evidências irrefutáveis. Como ilustração, podemos citar a história de Walter. Aos 65 anos, ele testemunhou seus colegas enfrentarem doenças graves, problemas cardíacos, deterioração progressiva da memória e perda de mobilidade. Hoje, Walter tem 93 anos. Ele continua a viver de forma independente, dirige seu próprio carro e até ajuda 3 vezes por semana em um jardim comunitário local. Qual é o seu segredo surpreendente? A resposta não está ligada à predisposição genética, pois a maioria de sua família não viveu nem até os 70 anos. O ponto de virada ocorreu quando Walter, aos 65 anos, participou de um seminário de bem-estar e começou a implementar 7 hábitos matinais específicos. Essas mudanças, aparentemente insignificantes, alteraram drasticamente a trajetória de sua saúde. Enquanto seus colegas perdiam vitalidade, Walter florescia. Questionado sobre o fator-chave de sua longevidade, ele apontou sem hesitação para sua rotina matinal. "O que faço na primeira hora após acordar salvou minha vida", declarou. Rituais matinais semelhantes podem transformar completamente a saúde de uma pessoa após os 60 anos. Hábito número 1. Hidratação imediata do corpo. Se uma pessoa não bebe água logo pela manhã, seu sangue literalmente se torna mais viscoso, criando uma carga potencialmente perigosa para o sistema cardiovascular e o cérebro. A primeira coisa que os longevos fazem ao acordar não é verificar o telefone ou ligar a TV. Eles começam a beber água, e o fator tempo desempenha um papel crucial aqui. Nefrologistas e pesquisadores de longevidade da Harvard Medical School descobriram que a desidratação noturna pode acelerar o processo de envelhecimento em até 31%. A DRA. Jessica Hotman, diretora do Centro de Saúde Renal de Harvard, explica: durante o sono, o corpo perde gradualmente líquidos, levando ao que é conhecido como espessamento matinal do sangue. Isso força o coração a trabalhar sob maior tensão e danifica os vasos sanguíneos minúsculos do cérebro e dos rins. Tais microlesões tendem a se acumular, acelerando significativamente o envelhecimento geral do corpo. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de Sylvia. Em 1972, ela sofria de doenças renais crônicas, experimentava fadiga constante e lapsos frequentes de memória. Os médicos já consideravam a possibilidade de diálise, mas quando Sylvia começou a beber cerca de 500 ml de água imediatamente após acordar, ainda na cama, suas funções renais melhoraram 28% em apenas 60 dias. "Meu médico não conseguia acreditar nas mudanças que ocorreram em meus exames de sangue", lembrou Sylvia. Ele perguntou quais medicamentos ela estava tomando, ao que ela respondeu: "Apenas água logo pela manhã." Aqui está o que você pode fazer a partir de amanhã de manhã. Antes de dormir, coloque um copo cheio de água na sua mesa de cabeceira. Assim que abrir os olhos, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, beba todo o conteúdo do copo. Nada de café, nem chá. Apenas água pura. Preferencialmente em temperatura ambiente, pois a água fria pode causar uma reação de estresse no corpo. Torne isso uma parte essencial de sua rotina matinal, como escovar os dentes. Seus órgãos internos precisam desesperadamente de hidratação após uma noite sem água. Não os faça esperar nem mais um minuto. Este simples compromisso pode melhorar significativamente a função renal e cardíaca. Para os longevos em todo o mundo, isso não é apenas uma opção, mas uma necessidade vital. Talvez amanhã de manhã seja o ponto de partida para sua transformação pessoal. Hábito número 2. Exposição à luz natural matinal. Muitas pessoas perturbam inconscientemente seu ritmo circadiano, sem nem perceber. Se uma pessoa não recebe uma dose de luz natural nos primeiros 30 minutos após acordar, ela perde um dos estímulos de longevidade mais eficazes descobertos pela ciência moderna. Pesquisas do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos demonstram que a exposição matinal ao sol na primeira meia hora após acordar contribui para um aumento impressionante de 73% na produção de melatonina à noite. Andrew Peterson, pesquisador líder em saúde circadiana e envelhecimento, explica detalhadamente.
A exposição à luz solar matinal desencadeia uma cascata de processos hormonais dos quais literalmente tudo depende, da qualidade do sono noturno à eficiência do metabolismo e até mesmo a função cognitiva nas 24 horas seguintes. A ausência desse importante sinal luminoso matinal está associada a um aumento de 37% no risco de desenvolver doenças neurodegenerativas após os 70 anos. Consideremos, por exemplo, a história de Benjamin. Aos 75 anos, ele lutava há décadas contra uma insônia crônica que o exauria. Ele tentou todos os métodos possíveis, de soníferos prescritos a suplementos caros. No entanto, nada trazia um efeito duradouro. Então, seu médico assistente lhe ofereceu uma solução surpreendentemente simples: passar apenas 10 minutos ao ar livre imediatamente após acordar, independentemente das condições climáticas. Em apenas 2 semanas, Benjamin começou a adormecer muito mais rápido e seu sono tornou-se muito mais profundo. Mas o que mais o surpreendeu? Efeitos colaterais inesperados, mas extremamente agradáveis. Minha pressão arterial diminuiu 15 pontos, e a fadiga diurna desapareceu completamente. Tudo isso porque eu simplesmente me sentava na varanda com meu café matinal, em vez de ficar em um ambiente abafado. Não adie a implementação deste hábito que pode mudar sua vida. Amanhã de manhã, tente garantir exposição à luz natural por 30 minutos após acordar. Mesmo em dias nublados, a luz externa é 50 ou até 100 vezes mais brilhante, o mais importante, mais benéfica do que qualquer iluminação artificial interna. É ela que contém as ondas de luz essenciais para o bom funcionamento do seu cérebro. Se for difícil sair de casa, sente-se perto de uma janela aberta. Mesmo isso já trará benefícios significativos. Nos meses de inverno ou em condições climáticas desfavoráveis, pode-se usar uma lâmpada de fototerapia, mas a luz natural será sempre preferível. Não se trata apenas de dormir melhor. Trata-se de reiniciar completamente seu relógio biológico e retardar os processos de envelhecimento em nível celular. Dê ao seu corpo este sinal crucial já amanhã de manhã. Seu organismo literalmente espera por ele para iniciar o processo de autocura. Hábito número 3. Movimento suave antes do café da manhã. O que uma pessoa faz antes do café matinal pode ter uma influência decisiva na condição de suas articulações aos 80 anos. Muitos cometem um erro crítico ao permanecerem imóveis até o café da manhã, sem perceber que, assim, iniciam processos inflamatórios que aceleram a destruição das articulações. Reumatologistas da renomada Mayo Clinic descobriram que a atividade matinal leve pode reduzir a degradação das articulações em até 65% em idosos. A Dra. Lisa Munro, chefe da divisão de geriatria da Mayo Clinic, explica: nossas pesquisas mostram convincentemente que o movimento matinal em jejum ativa um processo chamado autofagia, uma espécie de limpeza celular, absolutamente essencial para a longevidade das articulações. Registramos uma diferença significativa nos níveis de inflamação entre aqueles que se movem antes do café da manhã e aqueles que comem primeiro. Este hábito mudou radicalmente a vida de Arria. Aos 68 anos, ela já tinha uma cirurgia de substituição do joelho agendada após anos de artrite agonizante. Em desespero, seu fisioterapeuta aconselhou um exercício simples, apenas 7 minutos de movimento suave imediatamente após acordar, antes de comer ou beber. 3 meses depois, sua dor diminuiu tanto que o cirurgião cancelou a operação planejada. Eu pensei que uma vida ativa tinha acabado para mim, compartilhou Arria. E agora estou brincando com meus netos novamente. E tudo isso começou com alguns minutos de movimento matinal. Aqui está um plano de ação concreto. Amanhã de manhã, depois de beber água, mas antes de comer ou tomar café, dedique 5 a 10 minutos a movimentos suaves que aqueçam as articulações. Isso não se refere a exercícios esportivos ou treinos intensos. São movimentos que devem ser agradáveis ao seu corpo. Tente fazer pequenos movimentos circulares com tornozelos, joelhos, quadris, ombros e pulsos. Levante-se e balance suavemente de um lado para o outro. Incline-se para tocar os dedos dos pés ou apenas incline-se ligeiramente para frente. O principal é o movimento contínuo e suave que desperta as articulações e os músculos. Preste atenção em como seu corpo está rígido pela manhã. Este é um sinal importante que não deve ser ignorado. Esta curta janela matinal ativa vias de longevidade que permanecem inativas se você ficar imóvel. Dedique esses poucos minutos à saúde de suas articulações por décadas. Imagine como você se moverá facilmente aos 85 ou 90 anos. Isso não é sorte nem resultado de bons genes. É a consequência de um ritual matinal repetido dia após dia. Junte-se àqueles que já fazem isso. Hábito número 4. Prática de respiração de 30 segundos.
Este simples hábito respiratório é uma das práticas de longevidade mais poderosas, comum entre a maioria das pessoas que ultrapassaram os 90 anos, e ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas. A maneira como você respira pela manhã molda sua resposta ao estresse para o dia todo. Pode adicionar anos à sua vida ou, inversamente, tirá-los. Estudos realizados nas chamadas zonas azuis, regiões onde as pessoas vivem mais de 100 anos, mostraram que os longevos realizam exercícios respiratórios conscientes diariamente, o que reduz o estresse celular em até 48%. O Dr. Michael Cohen, que estuda práticas de longevidade nas montanhas da Sardenha, afirma: registramos diferenças significativas nos níveis de inflamação e hormônios do estresse entre aqueles que praticam a respiração consciente pela manhã e aqueles que não o fazem. Essa curta prática ativa o nervo vago, enviando ao corpo um sinal claro: tudo está calmo, você pode se recuperar e viver plenamente, em vez de lutar pela sobrevivência. Na Sardenha, em pequenas aldeias montanhosas, os homens regularmente vivem até os 90 anos ou mais. O pesquisador Douglas notou uma característica peculiar. Todas as manhãs, os idosos saem de casa e começam o dia com respirações profundas e rítmicas. E quando os cientistas compararam sua frequência cardíaca e níveis de cortisol com os de jovens, eles eram quase idênticos. Um pastor de 90 anos compartilhou seu segredo: eu respiro pela manhã para preparar o corpo para um bom dia. Se eu pular, a energia cai e os pensamentos ficam confusos já ao meio-dia. Aqui está uma prática simples que você pode começar a fazer amanhã. Depois de beber água e, se possível, sob os raios do sol matinal, execute o exercício de respiração da técnica 4-7-8. Inspire lentamente pelo nariz por 4 segundos. Prenda respiracao por 7 segundos. Em seguida, expire lentamente pela boca por 8 segundos, emitindo um leve som sibilante. Repita este exercício 3 a 4 vezes, o que levará apenas 30 segundos. Mas é nesta curta janela de tempo que você ativa os mecanismos de recuperação, e não de estresse. Dados científicos confirmam: essa respiração afeta positivamente a pressão arterial, reduz processos inflamatórios e normaliza os níveis de hormônios do estresse. Amanhã de manhã, dedique apenas meio minuto para literalmente dar ao seu corpo o comando de viver mais. A maioria de nós usa apenas 30% da capacidade pulmonar. É hora de mudar isso, começando amanhã de manhã. Hábito número 5. Café da manhã rico em proteína e fibra. Sua primeira refeição do dia pode, imperceptivelmente, encurtar sua vida, especialmente após os 60 anos. A grande maioria das pessoas começa o dia com carboidratos refinados, pão, doces, café com açúcar. No entanto, é exatamente esse tipo de café da manhã que inicia processos inflamatórios, provoca picos acentuados de insulina e acelera o envelhecimento celular. Muitos percebem isso tarde demais, quando sua saúde já está seriamente comprometida. Enquanto isso, cientistas que estudam a nutrição de longevos há muito tempo identificaram padrões claros. Pesquisas mostraram: um café da manhã contendo pelo menos 25 gramas de proteína e 8 gramas de fibra reduz marcadores inflamatórios em até 53% e ativa a recuperação celular, e não sua destruição. A DRA. Valerie Richardson, do Instituto de Nutrição e Longevidade, afirma: a primeira refeição do dia molda seu ritmo metabólico para todo o dia. Isso afeta a sensibilidade à insulina, os níveis de energia, as microinflamações e a capacidade de recuperação do corpo. Consideremos, por exemplo, Geraldi. Aos 68 anos, apesar do peso normal, ele foi diagnosticado com pré-diabetes e altos níveis de inflamação. Os médicos previram o desenvolvimento de diabetes em 2 anos, mas em vez de tomar medicamentos, ele procurou um nutricionista e simplesmente revisou seu café da manhã. Em vez dos habituais torradas e café, ele começou a tomar café da manhã com alimentos ricos em proteína, fibra e gorduras saudáveis. Em 6 meses, seus exames voltaram ao normal. Eu mudei apenas o café da manhã, diz Geraldi. Meu médico não acreditava que isso seria suficiente para reverter a doença, mas funcionou. Aqui está a fórmula do café da manhã que apoiará sua longevidade. Uma fonte de proteína de qualidade, ovos, iogurte grego, proteína vegetal, alimentos ricos em fibra, frutas vermelhas, aveia, sementes de chia, vegetais, e uma fonte de gorduras saudáveis, abacate, nozes, azeite de oliva. A regra principal é eliminar completamente os carboidratos refinados antes das 10 horas da manhã. Mesmo produtos aparentemente saudáveis, como granola ou pão integral, podem causar um pico de insulina e acelerar o envelhecimento. Já que você vai tomar café da manhã de qualquer forma, por que não fazer dessa refeição um investimento em sua longevidade? Este hábito não exige tempo, esforço ou custos adicionais, apenas uma escolha consciente.
Em poucos dias, você sentirá a diferença e, talvez, anos depois, agradecerá a si mesmo por essa decisão matinal. Seu café da manhã é um investimento na longevidade. O que você escolherá colocar no seu prato? Hábito número 6. Conexão social matinal, um ritual que prolonga a vida melhor do que qualquer suplemento. A conexão humana, real, viva, significativa, é o que, ao que parece, afeta a longevidade tanto quanto uma alimentação adequada ou atividade física regular. Você sabia que a solidão afeta o corpo de forma tão destrutiva quanto fumar 15 cigarros por dia? Mas não é apenas a comunicação em si que importa, mas também o momento em que ela ocorre. Um grandioso estudo de 80 anos de Harvard demonstrou convincentemente: contatos sociais matinais reduzem o risco de morte prematura mais do que parar de fumar ou fazer exercícios regularmente. O Dr. Robert Miller, líder da última fase desta pesquisa de longa duração, afirmou: descobrimos que pessoas que estabeleciam contato significativo com outros antes das 10 horas da manhã tinham uma mortalidade 29% menor por todas as causas durante todo o período de observação. Por que isso acontece? Porque é pela manhã que os padrões de neurotransmissores são estabelecidos, afetando os sistemas cardiovascular e imunológico para o dia todo. Em Okinawa, Japão, lar de uma das comunidades mais longevas do mundo, a pesquisadora Nancy notou um hábito surpreendente. Todos os dias, antes de começarem suas atividades, os vizinhos se reuniam, mesmo que por apenas 5 minutos, para trocar palavras, olhares e demonstrar cuidado. Uma mulher de 97 anos compartilhou sua observação: se eu não conversar com alguém pela manhã, o dia inteiro não vai bem. Nós verificamos uns aos outros todas as manhãs. É assim que vivemos tanto. Quando cientistas compararam seus marcadores inflamatórios com os de idosos solitários, a diferença foi surpreendente, como se ela fosse décadas mais jovem. Como implementar este hábito já amanhã? Primeiro, faça uma breve ligação para um amigo ou ente querido. Mesmo uma conversa de 3 minutos faz diferença. Segundo, se você mora com alguém, crie um ritual matinal de comunicação, mesmo que curto, mas sincero. Não passem um pelo outro como navios na noite. Terceiro, se você mora sozinho, tente combinar com vizinhos ou amigos um encontro regular, pelo menos uma vez por semana. E se isso também não for possível, até mesmo uma conversa amigável com o vendedor ou barista ativa os mesmos processos positivos no corpo. O principal é tornar a comunicação matinal uma parte tão obrigatória da sua manhã quanto escovar os dentes. Seu corpo precisa disso vitalmente. Nenhuma vitamina substituirá a conexão humana viva. Seu corpo espera por este sinal para ativar os mecanismos de longevidade. Hábito número 7. Gratidão direcionada, uma prática mental que os longevos realizam todas as manhãs. Quase todas as pessoas com 90 anos ou mais começam o dia com a mesma prática de gratidão consciente. Mas não é apenas um seja grato abstrato. Existe uma maneira específica de agradecer que ativa áreas do cérebro responsáveis pela longevidade e saúde. Neurocientistas da Universidade de Yale provaram: práticas matinais de gratidão literalmente reestruturam o cérebro envelhecido e reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em 23%. A DRA. Sarah Jenkins, especialista em neuroplasticidade em idosos, explica: vemos mudanças reais na atividade cerebral em ressonâncias magnéticas quando idosos praticam regularmente a gratidão direcionada pela manhã. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e emoções, começa a funcionar como o de pessoas décadas mais jovens. O momento da prática também é importante. O efeito é visivelmente mais forte se você agradecer na primeira hora após acordar. Patrícia é um exemplo claro. Em 1974, ela sofria de hipertensão, e os medicamentos quase não ajudavam. Seu cardiologista estava seriamente preocupado com a condição de seu coração. Ao saber das pesquisas sobre gratidão, Patrícia começou todas as manhãs com uma prática simples, focada no corpo e na saúde. Após 3 meses, sua pressão normalizou, e a variabilidade da frequência cardíaca, um importante indicador da saúde do coração, melhorou em 31%. Meu médico perguntou quais medicamentos eu havia mudado. Ela contou: quando eu disse que simplesmente comecei a pensar de forma diferente pela manhã, ele não acreditou até ver os resultados estáveis dos exames. Aqui está uma prática de 2 minutos que mudou a saúde de Patrícia. Logo após a respiração, coloque a mão sobre o coração, nomeie 3 partes do corpo pelas quais você é grato e explique o porquê. Por exemplo: sou grata aos meus olhos, eles me permitem ver os rostos dos meus netos. Sou grata às minhas pernas, elas ainda me levam aonde preciso. Sou grata ao meu coração, ele me serve fielmente todos esses anos.
O principal é a especificidade e direcionar a gratidão não para o espaço, mas para o seu corpo. Isso não é magia, mas um trabalho com o sistema nervoso que afeta a inflamação, a imunidade e a longevidade. Experimente esta prática de 2 minutos já amanhã. Ela não exige dinheiro, equipamento e pode lhe dar anos extras de vida. Seu ponto de vista literalmente muda sua fisiologia. Agora você conhece 7 hábitos matinais que podem mudar radicalmente sua saúde após os 60 anos e aumentar significativamente suas chances de se tornar um longevo ativo e lúcido, ultrapassando os 90. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Mesmo 2 ou 3 hábitos já são capazes de mudar a trajetória de sua vida. Lembra-se de Walter? Ele começou com 2 hábitos e gradualmente adicionou os demais. O principal é começar amanhã, não esperar pelo momento ideal que nunca chega. Sua manhã programa o corpo para a juventude ou para o envelhecimento. Esses hábitos não são um luxo, mas a base da vida para aqueles que querem não apenas viver até os 90, mas chegar a essa idade com energia, mente clara e propósito. Qual desses 7 hábitos você implementará já amanhã de manhã? Seu eu futuro conta com a decisão que você tomar agora. Você sabia que a comida que uma pessoa come antes de dormir, após os 65 anos, pode literalmente parar seu coração enquanto ela dorme? E isso não é um exagero. A cada ano, milhares de idosos morrem por causa de alimentos que consumiram apenas algumas horas antes de deitar. Produtos que estão agora mesmo na sua cozinha podem colocar sua vida em risco já esta noite. Serão abordados 8 alimentos que idosos não devem, categoricamente, comer antes de dormir, incluindo um que recentemente causou a morte de um homem de 78 anos, que adormeceu e nunca mais acordou. Esta informação pode salvar sua vida já hoje à noite. Consideremos o exemplo de Thomas. Ele tinha 78 anos. Vivia em Michigan, era ativo, saudável e orgulhava-se de seu estilo de vida. Todas as manhãs, caminhava 3 quilômetros, fazia exames médicos regularmente e acreditava estar fazendo tudo certo para manter a saúde. Mas todas as noites, antes de dormir, ele se permitia um pequeno lanche que lhe parecia completamente inofensivo. Ele não sabia que esse lanche inocente causava inflamação e sobrecarregava seu coração durante o sono. Na manhã seguinte, sua filha o encontrou. Os médicos confirmaram o que a família não podia acreditar. Foi o hábito alimentar noturno que provocou o ataque cardíaco fatal. O cardiologista explicou: certos alimentos criam as condições ideais para uma tragédia no corpo de um idoso durante o sono. O mais triste é que isso poderia ter sido facilmente evitado se Thomas soubesse o que você está prestes a aprender. Você está repetindo o erro fatal dele. Serão abordados 8 alimentos que devem ser excluídos da dieta noturna após os 65 anos. Preste atenção especial ao alimento número 3. Ele está diretamente ligado a ataques cardíacos noturnos. Alimento número 1. Queijo processado e laticínios com alto teor de sódio. Seu lanche de queijo favorito pode levar a um ataque noturno. A resposta, talvez, o assuste. Uma simples fatia de queijo processado que você coloca em um biscoito à noite é muito mais perigosa do que parece. Cardiologistas da American Heart Association alertam: o consumo de queijo processado antes de dormir causa retenção perigosa de líquidos e picos de pressão durante o repouso noturno. O Dr. Richard Stein, um dos principais cardiologistas dos Estados Unidos, explica: a combinação de alto teor de sódio e gorduras saturadas no queijo processado é especialmente perigosa à noite, quando a regulação natural da pressão em idosos já está enfraquecida. Elizabeth, uma aposentada de 67 anos do Oregon, acordava todas as noites às 2 horas com falta de ar e sensação de sufocamento. Os médicos demoraram a entender a causa, até que souberam de seu hábito noturno de comer queijo com biscoitos. Descobriu-se que isso causava acúmulo de líquido nos pulmões. Em apenas 2 semanas após abandonar esse lanche inocente, sua pressão noturna normalizou, e os ataques de asfixia cessaram completamente. Vale a pena arriscar sua vida por um pedaço de queijo processado? Substitua-o por um punhado de nozes sem sal ou uma fatia de mussarela fresca com baixo teor de sal, se você realmente não consegue viver sem laticínios. Seu coração agradecerá, e pela manhã você acordará vivo. O preço da sua vida é certamente maior do que um pedaço de queijo processado. Невозможно перевести. Um prato de cereal ou biscoitos antes de dormir, um hábito tão inofensivo, certo? Mas é exatamente isso que pode causar perigosas flutuações de açúcar no sangue enquanto você dorme. Você pode nem suspeitar que está arriscando sua saúde todas as noites. Uma pesquisa conduzida no Centro de Medicina do Sono da Mayo Clinic revelou que o consumo de açúcar antes de dormir provoca variações bruscas de glicose,
que podem levar a sérias interrupções na função cardíaca e aumentar o risco de AVC durante o sono, especialmente em pessoas com mais de 65 anos. O Dr. Viren Somers, chefe de pesquisa do sono na Mayo Clinic, explica: é durante a noite que os idosos estão mais vulneráveis a ataques cardíacos. A adição de picos de açúcar de doces noturnos é uma carga extra que pode causar arritmias fatais. Considere Raymond, um homem de 71 anos da Flórida. Todas as noites, ele desfrutava de um prato de cereal açucarado, até que seu médico descobriu que seus níveis de açúcar no sangue caíam perigosamente por volta das 3 da manhã, criando uma enorme sobrecarga para o coração. Um monitor contínuo de glicose que ele usava revelou dados chocantes. O açúcar no sangue disparava para níveis diabéticos 1 hora após o lanche, e depois caía rapidamente durante o sono profundo. Eu não podia imaginar que meu hábito noturno inocente estava ameaçando meu coração todas as noites, admitiu Raymond quando o cardiologista interveio. Em vez de arriscar sua vida por um biscoito doce, experimente uma pequena maçã com uma colher de chá de manteiga de amêndoa. Isso lhe dará energia estável sem picos de glicose. Faça essa troca hoje. Não espere até que seja tarde demais. Vale a pena arriscar sua vida por um biscoito? A decisão é sua. Produto número 3, carne processada. Este produto está diretamente ligado a ataques cardíacos noturnos em idosos. No entanto, milhões continuam a consumi-lo antes de dormir, sem sequer suspeitar do risco. Talvez ele esteja agora mesmo na sua geladeira. Cardiologistas da Universidade Johns Hopkins estabeleceram que carnes processadas ricas em nitratos, como bacon, salame e salsichas, são poderosos gatilhos para ataques cardíacos noturnos. A combinação de sal, nitratos e conservantes cria uma tempestade perfeita para o sistema cardiovascular durante o sono. O Dr. Michael Miller, diretor do Centro de Cardiologia da Universidade de Maryland, explica: os nitratos em carnes processadas se transformam em nitrosaminas, substâncias que aumentam significativamente a inflamação e o estresse oxidativo no coração. O pico desse impacto ocorre justamente durante a noite. Lembre-se de Thomas, aquele homem de 78 anos. Ele regularmente comia algumas fatias de salame antes de dormir, enquanto assistia às notícias da noite. Parecia um hábito completamente inocente, mas a autópsia revelou: foi o alto nível de nitratos que se tornou a causa direta do ataque fatal ocorrido durante a noite. O legista confirmou: o consumo de carne processada serviu como gatilho para a tragédia. Se você sentir vontade de comer algo proteico antes de dormir, é preferível escolher um pequeno pedaço de frango cozido sem temperos ou um ovo cozido. Essa simples substituição pode literalmente salvar vidas. As famílias daqueles que sofreram com isso dizem com amargura: se soubéssemos disso antes. Por que arriscar por carne processada quando sua vida está em jogo? Jogue-a fora da geladeira agora mesmo. Produto número 4. Comida apimentada. Você já pensou que seu amor por comida apimentada pode colocá-lo em risco de sérios problemas de saúde noturnos? À primeira vista, um pouco de molho picante ou um jantar condimentado parecem um prazer inofensivo. No entanto, dados científicos indicam o contrário. Pesquisas de gastroenterologistas do Instituto Nacional do Envelhecimento mostram que o consumo de alimentos apimentados antes de dormir causa uma forte reação ácida, conhecida como refluxo noturno. Esse processo não só imita os sintomas de um ataque cardíaco, mas também pode provocar um infarto real pela estimulação do nervo vago, um dos canais mais importantes que conectam o cérebro e o coração. O Dr. Anil Rusdi, chefe do Departamento de Gastroenterologia da Universidade de Colômbia, explica: a reação inflamatória do corpo à comida apimentada cria uma reação em cadeia de estresse, que é especialmente perigosa quando a pessoa está deitada. Nesse momento, criam-se as condições ideais tanto para a liberação ácida quanto para a sobrecarga cardiovascular. Patrícia, de 68 anos, do Arizona, enfrentou isso de perto. Uma noite, ela acordou às 2 da manhã com uma dor ardente no peito e falta de ar. Ela tinha certeza de que estava tendo um ataque cardíaco, e seu marido chamou imediatamente a ambulância. Mais tarde, descobriu-se que era um refluxo ácido agudo, causado pelo fato de ela ter comido um taco apimentado no jantar. Os médicos alertaram: com a repetição de tal carga, a inflamação pode, com o tempo, levar a um ataque cardíaco real. Eu nem imaginava que minha paixão por comida apimentada pudesse estar ligada a ataques de pânico noturnos. Só depois de visitar o médico percebi o quão sério isso era, confessou ela. Se você sente vontade de comer algo saboroso antes de dormir, prefira alimentos leves, no mínimo 3 horas antes de deitar. Quer adicionar sabor? Use especiarias aromáticas, mas não picantes, como manjericão, endro ou orégano. Acredite, essa pequena mudança pode salvar sua vida.
Faça a si mesmo uma pergunta. Vale a pena um prato de jantar apimentado por uma noite sem dormir no hospital, ou pior ainda, a última noite de sua vida? Álcool. Uma taça de vinho antes de dormir, um hábito que muitos consideram quase saudável. Relaxa, ajuda a adormecer ou, pelo menos, assim parece. No entanto, por trás dessa ilusão pode se esconder uma ameaça real para o seu coração e respiração. Pesquisas de especialistas do Centro de Medicina do Sono de Stanford mostraram que o álcool antes de dormir reduz a saturação de oxigênio no sangue de idosos em até 15%. Isso ocorre precisamente durante a fase de sono profundo, aquela que é especialmente importante para a recuperação do corpo. O coração, nesses momentos, é forçado a trabalhar com carga dobrada, tentando compensar a falta de oxigênio, o que aumenta drasticamente o risco de infarto e AVC durante o sono. O Dr. Rafael Pelayo, professor de Medicina Clínica do Sono em Stanford, enfatiza: o álcool relaxa os músculos da garganta, o que leva a um bloqueio parcial das vias aéreas. Isso é especialmente perigoso para idosos. Seu sistema respiratório já não é tão elástico, e a falta de oxigênio ocorre mais rapidamente. O resultado são múltiplas, quase imperceptíveis paradas respiratórias, que literalmente torturam o coração durante toda a noite. Howard, um aposentado de 73 anos, bebia 2 taças de vinho todas as noites por muitos anos. Ele considerava isso parte de seu ritual relaxante. Mas quando ele fez um estudo do sono, os resultados o chocaram. Nas noites em que ele consumia álcool, sua respiração parava 3 vezes mais frequentemente, e seu nível de oxigênio no sangue caía drasticamente dezenas de vezes por hora. Seu cardiologista disse diretamente: você corre o risco de não acordar. E Howard percebeu: o hábito que parecia inofensivo, na verdade, representava uma ameaça direta à vida. Se você precisa de uma bebida quente antes de dormir, substitua o álcool por suco de cereja ou chá de camomila. Ambos os meios melhoram a qualidade do sono, sem sobrecarregar o coração e o sistema respiratório. Acredite, seu corpo agradecerá já na manhã seguinte. Uma taça de vinho vale o risco de não acordar? Produto número 6. Alimentos e bebidas com cafeína. Você sabia que chocolate ou café, consumidos após o jantar, podem continuar a afetar seu coração mesmo às 3 horas da manhã? Isso é mais perigoso do que parece. Uma xícara comum de café ou um pedaço de chocolate podem prejudicar seu coração imperceptivelmente durante o sono. Pesquisas do Laboratório do Sono da Harvard Medical School mostram que mesmo a cafeína consumida 6 horas antes de dormir aumenta a pressão noturna e causa picos de ritmo cardíaco em pessoas com mais de 65 anos, criando condições para ataques cardíacos. O Dr. Charles Xeisler, chefe da divisão de medicina do sono no Brigham and Women's Hospital, alerta: o período de meia-vida da cafeína é de 5 a 7 horas, o que significa que, mesmo muitas horas após o consumo, metade da cafeína ainda circula ativamente no sangue, afetando significativamente o sistema cardiovascular durante o vulnerável período noturno. Meredith, uma mulher de 70 anos de Washington, não conseguia entender por que tinha ataques de palpitação à noite, até que o médico associou isso ao seu hábito noturno de comer um pouco de chocolate amargo. Eu acordava no meio da noite com o pulso acelerado quase todas as noites, ela lembra. Eu nem suspeitava que era por causa do chocolate. Depois que ela abandonou essa pequena guloseima, seu ritmo cardíaco normalizou-se completamente em apenas uma semana. Substitua produtos com cafeína por chá de ervas sem cafeína ou coma uma banana. Ela contém substâncias naturais que promovem um sono saudável. Este simples passo pode salvar sua vida. Vale a pena uma barra de chocolate pelo risco de um ataque cardíaco noturno? Obviamente, não. Faça essa escolha hoje mesmo. Produto número 7. Alimentos gordurosos e fritos. Esses apetitosos pratos fritos que você come no jantar fazem seu coração trabalhar exaustivamente enquanto você dorme. Talvez seja sua escolha para o jantar que esteja preparando o terreno para uma tragédia noturna. Cardiologistas da Cleveland Clinic registraram que o consumo de alimentos fritos antes de dormir aumenta os níveis de marcadores inflamatórios em 25%, criando condições ideais para ruptura de placas nas artérias e um ataque cardíaco. O Dr. Steven Nissen, chefe do Departamento de Medicina Cardiovascular da Cleveland Clinic, explica: a carga de gordura dos alimentos fritos desencadeia uma resposta inflamatória que atinge o pico durante o sono, quando as funções protetoras do corpo estão reduzidas. Gregory, um homem de 69 anos aparentemente saudável do Texas, sofreu um infarto noturno após um jantar com frango frito. Eu nunca tive problemas cardíacos, ele conta. Mas os médicos explicaram que foi a reação à comida gordurosa que se tornou o gatilho no momento mais profundo do sono. Seu cardiologista disse que ele sobreviveu por um milagre.
Se você deseja algo crocante à noite, substitua o frito por assado ou cozido no vapor. E se realmente quiser algo crocante, escolha pipoca sem sal, preparada sem óleo. Seus vasos sanguíneos precisam de proteção agora mesmo. Vale a pena o frango frito para não ver mais seus netos? Faça uma escolha mais inteligente hoje mesmo. Produto número 8. Lanches salgados embalados. Os produtos que estão na sua despensa, biscoitos, batatas fritas, salgadinhos, podem estar preparando uma crise cardiovascular noturna para você. Você corre risco toda vez que leva à boca mais um pedaço conveniente. Pesquisadores do American College of Cardiology descobriram que lanches salgados, consumidos 3 horas antes de dormir, podem elevar a pressão arterial em idosos em 15 pontos durante o sono. Isso cria condições ideais para um AVC. O Dr. Wilbert Aranal, geriatra e professor de medicina, explica: é durante a noite que o sistema de regulação da pressão em idosos é mais vulnerável, e uma carga adicional de sal nesse período aumenta significativamente o risco de AVC e infarto. Débora, uma mulher de 70 anos de Illinois, comia regularmente biscoitos industrializados antes de dormir, até que seu médico prescreveu um monitoramento noturno da pressão. Os resultados foram chocantes. Entre 2 e 4 da manhã, a pressão disparava para níveis perigosos. Depois que ela parou de comer lanches embalados à noite, os indicadores se estabilizaram em poucos dias. Substitua esses lanches por fatias frescas de pepino ou pipoca sem sal, se você realmente precisar de algo crocante. Essa escolha simples pode salvar sua vida. Vale a pena a conveniência pelo risco de um AVC? Tome medidas hoje mesmo, antes que seja tarde demais. Agora você conhece 8 produtos perigosos que devem ser evitados antes de dormir após os 65 anos. Especialmente a carne processada, que já foi a causa de infartos noturnos fatais. Pequenas mudanças nos hábitos noturnos podem ajudá-lo a reduzir o risco e evitar o destino de pessoas como Walter e Thomas. Lembre-se, nunca é tarde para proteger seu coração e acordar todas as manhãs saudável. Pequenos passos hoje significam muitos amanhãs felizes com seus entes queridos. Você merece uma velhice segura e tranquila, sem esses riscos desnecessários.